Sabe, eu estava encorajando uma pessoa essa semana, e daí surgiu o desejo de ministrar sobre ânimo. Esse mês a gente tem feito uma série, o que pode parar você em 2021. E eu acredito que essa é uma das áreas que pode parar você em 2021, se o teu ânimo não estiver bem resolvido dentro de você. Então eu queria que você prestasse atenção e anotasse algumas chaves que Deus vai liberar sobre você, porque a grande verdade é que falta de ânimo não tem a ver com falta de alegria, por exemplo. Tem pessoas que são alegres, mas em algum momento elas sem perceber, é muito sutil, a gente vai abrindo algumas portas, a gente vai ativando alguns gatilhos, a gente vai dando algumas brechas, a gente vai deixando de enxergar as coisas como deveria enxergar, e quando a gente vai ver, a gente está completamente abatido, desanimado, cansado. Alguém já passou por uma fase de cansaço, de desânimo, de prostração? Eu estava falando com uma pessoa essa semana, ele tem um potencial absurdo, mas ele deixa alguns gatilhos sabotarem o ânimo dele. E ele acredita que está tudo bem, mas todo mundo que olha para ele consegue perceber que ele precisa ser encorajado, ele precisa ser renovado. Minha vontade era de falar para ele: ei mano, olha para mim, lava o teu rosto, levanta a tua cabeça, wake up, vambora. Não é fácil para ninguém, não é fácil para mim, não é fácil para você, não é fácil para o pastor Márcio, não é fácil para o Neymar, não foi fácil para Jesus, irmão. Homem experimentado em trabalhos, homem de dores, aquele que nós escondíamos o rosto, é o que diz Isaías. Se não foi fácil para o próprio Deus encarnado, não vai ser fácil para você. Mas eu tenho uma palavra, o próprio Jesus disse: olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele não diz: eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Não, ele está dizendo: eu venci o mundo, ponto. Ou seja, já está pronto, já foi vencido, já tá bem resolvido. Billy Graham, ele diz: olha, eu li o último livro da Bíblia, vai terminar tudo bem. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. A primeira chave que eu quero compartilhar com você é que o ânimo tem tudo a ver com a nossa mente. Se você quiser, anota isso, irmão. Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. Tudo que entra na sua mente entra na sua vida. É por isso que é tão importante a gente blindar os nossos pensamentos, levar todos eles cativos a Cristo, porque pensamentos que a gente permite ter acabam se tornando atitudes que sem perceber a gente começa a ter, e é natural, irmão. Pensamentos que entram na sua mente entram na sua vida. Eu lembro que eu preguei um tempo atrás o Código da Mente, o nome da mensagem. E me chama a atenção o fato de que todo homem que está em crise financeira, ele já consegue se imaginar falido. Ele consegue imaginar como é que vai ser, como é que eu vou dispensar os funcionários, como é que eu vou vender a empresa, como é que eu vou... Todo casal em crise consegue se imaginar divorciado. Eu vou mudar para casa dos meus pais, eu vou alugar um outro apartamento, como é que a gente vai fazer com os bens, eu vou sair de casa no final do mês. Toda pessoa que está em crise, depressiva, consegue se imaginar tomando uma atitude que talvez quando estava bem nunca se imaginou fazendo. Eu vou desistir, eu vou parar, eu vou tirar minha própria vida. O que acontece, irmão, é que quando a gente começa a achar natural ter esses pensamentos, eles nos assustavam no início e depois de um tempo já começam a não nos assustar mais. A gente vai domesticando os nossos gigantes. Lembra de Davi quando ele chega diante daquele gigante? A Bíblia diz que aquele gigante confrontava o exército há muito tempo. Quando Davi chega lá, ele vai levar marmita para os irmãos dele, irmão. Davi não era para estar lá, Davi não era um soldado convocado para aquela batalha. Mas quando ele chega, ele vê o cenário, ele vê um exército de homens fortes, e ele vê um único homem amedrontando todos eles. É como se Davi falasse: gente, pelo amor de Deus, é sério que vocês não vão enfrentar esse gigante? Quem é esse incircunciso para vir contra o exército do Deus vivo? Irmão, pega essa chave. O que fez Davi ser diferente dos outros é que a voz do gigante para Davi ainda não era familiar. O exército está ouvindo a afronta daquele homem no primeiro momento, 2 horas depois, 1 dia depois, e sem perceber, já era comum a voz daquele gigante. Eles domesticaram os próprios gigantes. Deixa eu compartilhar algo com você. Não domestique os seus gigantes. Não é normal desejar parar, não é normal parar de crer em milagre, não é normal se abater, não é normal se entregar, não é uma opção parar aquilo que Deus começou. Aquele que começou a boa obra é fiel para cumpri-la. Não é normal. Pastor, mas não é natural sentir desânimo? Não é natural se entregar para Ele. Pastor, não é natural a gente estar abatido? Não é natural a gente achar que isso é o final da nossa história. Eu não lembro de quem é o autor dessa frase, mas ele diz que eu não posso impedir que os corvos sobrevoem
a minha plantação, mas eu posso impedir que eles pousem sobre ela. Então em 2021 pensamentos ruins vieram sobre você, provavelmente são só 20 e poucos dias do ano, mas com certeza algo já se levantou para tentar te parar. E a gente não tem ingerência sobre isso, irmão. Eu não consigo controlar o universo, mas eu consigo controlar aquilo que entra na minha mente. Você está comigo? Diga amém. Provérbios 23, 7 diz: assim como você pensa na sua alma, assim você é. Deixa eu contar uma novidade aqui, irmão. Se você se sente como uma vítima, você vai se tornar uma. Eu acho que eu posso ser até um pouco mais direto. Se você se sente como uma vítima, você já se tornou uma. Você deve conhecer alguém que coloca a culpa em todo mundo. O problema é do sistema, o problema é da economia, o problema é do presidente, o problema é da vacina, o problema é do comércio, o problema é dos meus líderes, o problema é da minha esposa. Não, irmão, o problema não é de ninguém, o problema é seu. Você precisa resolver, você precisa se resolver. Quando a gente começa a se sentir como uma vítima, a gente se torna uma. Eu almocei com um empresário essa semana. Ele é um grande empresário, talvez um dos maiores empresários brasileiros aqui em Miami, no sul da Flórida. E ele estava me contando a história dele. O pai dele bem sucedido, eles tinham uma vida muito boa. Um belo dia o pai dele faz as malas e vai viajar negócios. E nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Um dia ele está estudando na escola mais cara que existia, tendo as roupas mais caras que se podia comprar. 6 meses depois, a mãe está trabalhando como faxineira para ele continuar estudando na mesma escola. Eles estão morando de favor em casas separadas. E aí a pergunta é, o que ele fez? Ele fez o que precisava ser feito. Meninos reclamam do que não conseguem fazer. Homens fazem o que precisa ser feito. Se você perguntar qual que é o final da história dele, ele se tornou o pai que não teve. Evangelho fala sobre novos começos. Não tem mais a ver com o pai que você teve, tem a ver com o pai que os seus filhos vão ter. Não tem mais a ver com o tipo de líder que você teve, irmão. Tem a ver com o tipo de líder que o teu liderado vai ter. A gente tem que parar de ficar reclamando do que a vida nos trouxe. E a gente tem que começar a governar sobre as tempestades e definir o que vai ser daqui em diante. Eu conheço empresários que durante 20 anos ficaram reclamando do plano Collor. Eu quebrei por causa do plano Collor, irmão. O Collor já passou, o plano Collor também. Muita gente quebrou e se reconstruiu. Então recomece hoje. Recomece, irmão. Recomeça, reconstrói. Deixa Deus renovar você. Tem uma passagem na Bíblia, eu compartilhei com um amigo essa semana, que fala, a Bíblia dá instruções tão práticas. Até quando a gente for jejuar, a Bíblia diz o seguinte: quando você for jejuar, lava o teu rosto, para que ninguém te veja abatido. Porque se você receber dos homens a recompensa, não vai receber de Deus a recompensa. A Bíblia está dizendo em outras palavras o seguinte: se você ficar com autocomiseração, se vitimizando, o tapinha nas costas já é a tua recompensa. Não tem como eu fazer por você se você já recebeu o que queria. Então você vai jejuar, você não está jejuando para ninguém, você está jejuando para você. Você vai buscar, você não está buscando para mostrar para ninguém, você está buscando para você. Irmão, você vai construir, você não precisa construir para mostrar para ninguém, você está construindo para você. Eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu para parar e tentar impressionar pessoas que estão ao meu redor. Essa é a história de Neemias. Neemias está reconstruindo o muro em dias que não conseguiram reconstruir em décadas. A Bíblia diz que envia então um mensageiro para dizer: ei, Neemias, vem para cá, vamos conversar. Ele fala: cara, eu não tenho tempo para conversar, porque eu estou ocupado demais com a visão que Deus me deu. 2021, irmão, se alguém tentar sentar para ficar chorando e lamentando, você precisa ser alguém que vai encorajar e falar: irmão, deixa eu te falar, 2020 já acabou, começou um ano novo e Deus está fazendo coisas novas. Faz sentido? Você está comigo? Amém? Se você não controla o que você pensa, você nunca vai controlar o que você faz. Filipenses 4:8 diz: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Me ajuda no teclado aí, irmão, que eu estou falando sobre ânimo. Tá incrível, você é um maestro maravilhoso, mas eu preciso de um pouco mais de punch. A palavra está dizendo: tudo que for bom, verdadeiro, tudo que for de boa fama, tudo
tudo que edifica, tudo que constrói, tudo que empodera, tudo que gera esperança. Medite nessas coisas. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nós precisamos declarar, ouvir, ler, meditar, escrever, expressar em todo tempo, todo dia, aquilo que nós cremos. Porque nós somos atacados todos os dias, nós somos desafiados todos os dias, nós somos bombardeados por notícias ruins todos os dias, mas nós não estamos nos enchendo todos os dias. Então é como um copo que a todo tempo é esvaziado, mas nunca se enche. E a gente está assustado porque está desanimado. Nós estamos desanimados porque a mídia está o tempo inteiro dizendo para a gente, de forma implícita, que não vai dar certo. Mas a palavra está o tempo inteiro compartilhando com a gente aquilo que Deus já preparou a nosso respeito. Então a grande verdade, irmão, é que é como aquela analogia dos dois cães. Tem um bom e tem um mau. Qual deles é mais forte? O que você alimenta mais. Às vezes a gente faz dos nossos jornais o nosso devocional. Essa chave Deus me deu alguns meses atrás, eu queria compartilhar com vocês. Alguém está sendo edificado em algo nessa manhã? Não faça das suas crises o seu devocional. Como você começa a tua manhã? Irmão, começa com o que Deus diz a teu respeito, não com o que as contas em cima do balcão falam para você. A gente tem que começar a nossa semana. Deus, eu sei que o Senhor tem coisas preparadas para mim que eu ainda não acessei, eu ainda não entendi, mas o meu coração se alegra na certeza de que mesmo que nada faça sentido hoje, tudo vai fazer sentido amanhã. O meu choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Pai, eu não entendo, mas eu abri mão do direito de entender. Bill Johnson diz que se nós quisermos experimentar a paz que excede o entendimento, a gente vai precisar abrir mão do direito de entender. Como vai ser, André? Eu não sei, mas eu sei que Ele vai fazer. Como é possível? Eu não sei, mas eu sei que Deus não depende do possível para fazer. Você está comigo? Diga amém. Tem uma frase de um autor chamado Beride, ele diz: todo declínio espiritual começa com a negligência da oração. Nenhum coração pode se desenvolver bem sem nenhuma comunhão íntima com Deus. Não existe nada que possa compensar a falta dela. Hebreus 10, 23 diz: apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Irmão, deixa eu compartilhar algo prático essa manhã. Nós precisamos crer no que pregamos. Nós precisamos crer no que cantamos. Nós precisamos crer no que ensinamos aos nossos filhos. Nós precisamos crer no que escrevemos nas legendas dos nossos posts do Instagram. Nós precisamos crer naquilo que ouvimos desde criança a respeito de quem Deus é. Não tem a ver com saber, tem a ver com crer naquilo que se sabe. Se você for perguntar para qualquer pessoa desanimada: você sabe que Deus é bom? Sim, eu sei. Você sabe que Deus pode curar? Sim, eu sei. Você sabe que Deus pode fazer o impossível? Sim, eu sei. Então por que você está abatido? Porque isso é só um conhecimento, não se tornou ainda a sua base de fé. Nós precisamos crer. John Stott diz: eu sou cristão não porque a fé cristã é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Vocês estão comigo aqui ainda? Guarda essa chave, irmão. É impossível ter uma vida positiva se você tiver uma mente negativa. É impossível ter uma vida positiva se você tiver uma mente negativa.